Fala, Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quinta-feira, 1º de maio. Grande noite do Botafogo na Copa do Brasil. Com uma equipe totalmente modificada, fizemos o placar 4-0, mas nem tudo é motivo para celebrar, infelizmente. Barbosa e Savarino acabaram sentindo um desconforto, a gente ainda não sabe o que aconteceu. E a gente vai falar, claro, sobre isso pensando já no confronto contra o Bahia, mas não sem antes destacar alguns personagens desse confronto contra a equipe do Distrito Federal. Tudo isso, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, um ótimo dia para você. Dia seguinte, a vitória do Botafogo fica sempre muito melhor, ainda mais no feriado, né? Aproveite, claro, o seu dia com seus amigos, seus familiares. Aproveite para descansar e para deixar o like. Você sabe que isso é sempre muito importante. Quando você deixa o like, o YouTube distribui melhor o conteúdo, mais torcedores passam a conhecer o nosso trabalho. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações. Estamos agora buscando os 60 mil inscritos e com a ajuda de vocês conseguiremos alcançar essa marca até o fim desse mês de maio. Simbora que tem um longo chão pela frente, mas vai acontecer. Sempre destacando que a programação hoje é completa, tá? Vai ter conteúdo pra caramba aqui ao longo do dia de hoje, então, claro, conto com a sua audiência. Bom, dito isso, vamos em frente. Uma vitória simples, tranquila. O Botafogo fez o 4-0, a diferença técnica das duas equipes era muito gritante, né? Embora o Capital tenha colocado uma bola na trave, um lance esquisito que só, mas foi o único susto que a gente tomou ao longo dos 90 minutos mais acréscimos. A equipe do Botafogo soube se comportar como o time grande da história, né? E eu vinha falando sobre isso aqui, especialmente na última resenha antes da partida. Quando você tem uma ordem de grandeza tão diferente de um time para o outro, você precisa ter a postura correta. Você precisa mostrar quem é que manda dentro do confronto. E foi isso que o Botafogo fez, com posse de bola, empurrando o adversário contra a sua própria baliza. Primeiro tempo, 1-0, golzinho de pênalti. Na segunda etapa, a construção de um placar mais elástico, que nos confere uma tranquilidade para o jogo da volta, que também será com o mando de campo do Botafogo, podemos dizer. Afinal de contas, jogar no Mané Garrincha, com a presença da torcida alvinegra, em grande peso, com toda certeza, é sempre um fator a ser considerado. Então o Botafogo nesse confronto tem esse benefício, digamos assim. Fez 4-0 no Rio de Janeiro. E para a galera do Distrito Federal e região, que a gente lá no jogo da volta também possa fazer uma grande exibição e um grande placar. Em relação a esse 4-0, eu queria destacar alguns personagens. E eu quero começar trazendo aqui declaração do nosso técnico a respeito do Jefinho. Comentários muito interessantes sobre o nosso ponta, na minha visão, mais talentoso que a gente tem no elenco. Se tiver a mente bem centrada, bem focada, o Jefinho vai ajudar bastante ao longo dessa temporada. Renato Paiva disse o seguinte sobre o jogador. Abre aspas. Jefinho é aquele jogador fora da caixa. O jogador tem diferentes momentos. Organização ofensiva, o jogo, melhor dizendo, tem diferentes momentos. Organização ofensiva, defensiva, transições. Depois há um momento que muitas vezes ninguém fala, que é o 6º ou 7º momento, que é o individual. Esse é um momento que ninguém trabalha e é um momento em que o jogador tem que ter liberdade para decidir e para desequilibrar em função de suas características. Se o jogador é muito rápido e nós aproveitarmos essas características. Se o jogador é um driblador e criarmos condições para que esse jogador receba uma bola e possa driblar no 1 contra 1. O Jefinho é um bocadinho disso. É um jogador fora da caixa nesse aspecto. Tecnicamente é muito bom jogador, é um fantasista, é um driblador. O Jefinho é um miúdo muito especial para nós, até pela sua história, e tem essas características que cada vez se vêem menos no futebol. O futebol cada vez está mais automatizado no passe, no desmarque, na tabela, na combinação direta. E nós já começamos a chorar por aquele jogador que faz coisas diferentes, que de repente saca um coelho da cartola, como se costuma dizer, e faz uma grande jogada individual. Temos que fomentar e potenciar esses jogadores, mas dentro de um coletivo, senão o Jefinho joga sozinho e os outros se deixam olhar para o Jefinho. E não é também isso que nós queremos.
Nós queremos que o coletivo potencie as qualidades do Jefinho, mas muitas vezes seja o Jefinho com suas irreverências e a sua fantasia a potenciar as qualidades do coletivo. E olha só que interessante essa declaração final aqui, falando sobre nem sempre você precisa driblar todo mundo, né? Se liga só. Às vezes ainda não consegue entender, como no caso de hoje eu lhe disse, quando dribla 2 adversários, não tens que driblar o terceiro nem o quarto. Tens que perceber que ficaram 2 para trás e que já tens vantagens em outra zona do campo, mesmo que seja próxima. E tens que aproveitar essa vantagem. E é nessa questão de tomada de decisão que nós estamos trabalhando com o Jefinho, sabendo que ele nos pode dar dentro desse tipo de características. Conforme eu disse, o Jefinho é o ponta mais talentoso. Aquela coisa do drible, da fantasia, como o Paiva colocou aqui, é a mais pura verdade. E se o Jefinho ele tiver essa mente centrada nos objetivos, querendo de fato se desenvolver, evoluir, ele tem tudo para ajudar muito ao longo da temporada. Porque é um jogador com características e qualidades diferentes. Pega aí qualquer outro jogador do elenco. Quem é o ponta que mais tem essa coisa da fantasia, do drible, de tirar um coelho da cartola? Realmente é o Jefinho. Então tomara que tenha sido um jogo para o Jefinho sentir aquele gostinho de estar novamente sendo útil para a equipe e que, claro, a partir disso ele queira catapultar o que ele pode entregar para a equipe. É ou não é verdade? Agora também quero trazer aqui, Fogão, destaques a respeito do Juan Cruz e do Arthur. 2 jogadores que conseguiram balançar as redes ontem e fizeram partidas ali, claro, considerando a realidade de cada um, que foram muito interessantes, assim, para a equipe de modo geral, tá? Não é que o Arthur tenha jogado uma barbaridade, não foi o caso. Também não foi o caso do Juan Cruz, mas tiveram alguns momentos interessantes. E o gol gera confiança. Vamos dar uma olhadinha no que o Juan Cruz falou à Botafogo TV depois do confronto? Abre aspas. Muito feliz por marcar meu primeiro gol com essa camisa. Acho que é fruto de muito trabalho. A gente vem trabalhando muito, o grupo está muito unido. Eu acho que isso refletiu hoje aqui dentro de campo. Um resultado muito positivo para o jogo da volta. Foi mais sucinto, né? Mais direto ao ponto ali. Já o Arthur, ele aproveitou para comentar um pouquinho do gesto do Sai Zica, né? O Arthur já teve várias oportunidades de marcar com a camisa do Botafogo. Fez agora o seu primeiro gol. Mas antes disso, já falei aqui, se o Arthur tivesse 4, 5 gols já nessa temporada, não seria nenhum absurdo. Bem como se tivesse 3, 4 assistências, porque deu passes para os seus companheiros em condições de marcar. Mas as coisas não aconteceram de cara, de saída. E aí o Arthur falou o seguinte: foi um desabafo, estava precisando desse gol, estava me cobrando muito. Sei que não é o certo, mas a gente que é atacante tem que se cobrar mesmo. Fazer gol, dar assistência. Dedico esse gol tão importante ao meu tio Tico, que está no hospital passando por uma fase difícil. Declaração dada ao Sport TV. Vínhamos conversando sobre saúde mental, a respeito do trabalho psicológico realizado dentro do clube. Temos um psicólogo que trabalha muito com a gente. Ele falou que as coisas saem naturalmente. Coloquei isso na minha cabeça. Tirei um pouco da pressão e as coisas saíram naturalmente. Estou muito feliz. Espero que essa fase boa se estenda por mais um tempo, né? E a gente espera que aconteça de fato. O Arthur tem tudo para ajudar o Botafogo também ao longo dessa temporada. E eu acredito que ele vai ajudar bastante. Por isso que quando eu comento sobre o Arthur aqui, eu falo, né, que é um bom jogador, que ele vai ajudar. Não precisa necessariamente ser titularaço ao longo da temporada. Pode chegar um jogador que é mais talentoso do que o Arthur. Pô, tomara que aconteça. Para o grupo do Botafogo, para nós torcedores, vai ser maravilhoso você ter jogadores cada vez mais qualificados vestindo a nossa camisa. Mas eu não tenho dúvida de que o Arthur vai ajudar ao longo da temporada. Zero dúvida em relação a isso. Porque ele sempre busca se colocar em situação de gol. Seja para dar um passe para os companheiros, aquela assistência, seja para você poder participar de uma construção importante, seja para ele próprio definir. É só você pegar o que o Arthur faz ao longo das partidas. A maneira como ele se movimenta, a quantidade de vezes que ele se coloca em condição de receber para poder fazer uma finalização, para poder participar de um lance que vai ser bacana. Esse tipo de jogador que não se omite, eu sempre vou enaltecer. Ainda mais quando, sabidamente tem talento, cara. Ninguém alcança os números que ele alcançou na Série A do Campeonato Brasileiro à toa. Pelo Bahia, pelo Red Bull Bragantino, pelo próprio Palmeiras. Sempre oferecendo muitas participações em gols nessa sua trajetória profissional. E a nível de Série A é bom destacar.
São 163 participações em gols agora na carreira. Em 365 jogos, alguma coisa assim. Pô, não é qualquer jogador que alcança essas marcas, né? Então a gente realmente tem que dar tempo ao tempo, torcendo, claro, para que com esse gol ele possa deslanchar. Tomara, vou torcer muito por isso. De verdade, vou torcer muito por isso. Agora, nesse jogo contra o Capital, nem tudo são flores, né? Infelizmente, o Barbosa sentiu desconforto, o Savarino sentiu desconforto. Antes disso, o Matheus Martins já tinha ficado de fora da relação, também por uma questão de um desconforto. Não sabemos ainda quando cada um vai retornar. O Barbosa já não jogaria contra o Bahia, bem como o Gregory, né? Vai ser poupado aí dessa partida, porque afinal de contas está suspenso, então não tem como jogar. Nem ele, nem o Barbosa. Mas agora preocupa para a sequência. Preocupa para a sequência. A gente tem que torcer para não ser nada. Os jogadores vão passar por exames no dia de hoje. E aí, logo mais, a gente vai saber, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tomara que não seja nada que deixe, 20, 25 dias fora, porque nesse período, irmão, acaba o mês de maio e a gente tem uma série de partidas importantíssimas ao longo desse período. Então que tenha sido só aquela fisgadinha, mas que não tenha lesão constatada, sabe? Que tenha sido só o susto, digamos assim, porque aí a gente pode voltar a contar com esses atletas o mais rápido possível. Ah, teve muito torcedor dizendo que o Paiva não tinha que colocar o Savarino. Bom, se ele colocou o Savarino, é porque existia um embasamento até científico do Departamento de Saúde e Performance, indicando que, olha, ele pode jogar, mas uma quantidade menor de minutos. E foi assim que foi feito. Naquele momento, o Botafogo vencia por apenas 1-0. Então não é que ele tenha colocado o Savarino já com o placar construído. Ele queria, claro, fazer o resultado, entendeu que era necessário colocar o Igor Jesus, o Savarino, em campo. Mas se o Savarino sentir um desconforto sem fazer grandes movimentos assim, super intensos e tal, em algum momento ia acontecer. Então não coloco na conta do Renato Paiva essa, sendo muito sincero. Não é algo que me gerou um incômodo, sabe? Não era uma partida que super precisava colocar o Savarino, ok. Isso a gente concorda. Mas o ponto de, esse Renato Paiva é um irresponsável. Não, definitivamente não. Eu, pelo menos, não vou por esse caminho. Creio eu que não tenha sido nada muito destacado em relação à situação do Savarino e espero que assim seja. Espero, de verdade. Quero saber a sua opinião sobre isso, sobre a atuação do Arthur, do Juan Cruz, essa possibilidade de estender agora, né, um momento de confiança, fizemos o gol. E aí, o que você espera desses jogadores e, claro, da equipe? Diante do Bahia, Renato Paiva, mesmo com essas situações a resolver, de desfalque daqui, desfalque dali, 4-4-2. Mantém o time jogando nesse sistema. A rapaziada vai conseguir entregar bom futebol. Essa é a hora da verdade. Enfim, era isso que eu queria passar de informação nesse vídeo. Logo mais eu tô de volta com mais conteúdo aqui no canal. Por hora é só. Beijo no coração. Fui!